A análise técnica mostra que 70 mil pontos é um suporte importante e pode indicar retorno do Ibovespa aos 88 mil pontos. A análise destaca que a bolsa precisa subir, nem que seja para abrir espaço para novas quedas. Ricardo Bonfim, 16 de março de 2020. São Paulo. Se há alguma boa notícia no meio do pânico que se apossou do mercado nessa crise do coronavírus, é que a análise técnica mostra que os 70 mil pontos são uma região de suporte, ou seja, que atrai muitas compras no índice. Segundo Gilberto Coelho, analista da XP Investimentos, o Ibovespa hoje testou a terceira retração de Fibonacci, que é geralmente mais forte na região dos 68.600 pontos. Se esse patamar for respeitado, podemos projetar uma recuperação até 88 mil pontos e depois até os 120 mil pontos, afirma. Já a Pan Semesato, analista da Rico Investimentos, lembra que no gráfico mensal do Ibovespa a tendência primária ainda é de alta e que há muita história envolvendo essa região dos 70 mil pontos. O ponto que o Ibovespa vem testando esses dias, de 70 mil pontos, é uma região forte de suporte que foi topo em 2008. Mostrou a força da resistência quando testado em 2010 e acabou sendo rompido em 2017, explica. Para ela, esse é um caso clássico de resistência que se torna suporte, no princípio da bipolaridade bastante conhecida na análise técnica. A análise ressalta que continua impressionante a velocidade com que esse movimento de queda aconteceu, indo praticamente em linha reta no gráfico semanal. Conseguimos ver a força dos vendedores em candles com muito deslocamento para baixo, ainda sem a formação de um pivô de baixa, o que mostra um movimento esticado e que precisaria de um respiro, diz. Desse modo, o Ibovespa precisaria subir nem que fosse só para dar um respiro antes de cair com mais força. Fala, investidores! Então, começando mais um vídeo, hoje eu estou aqui em casa fazendo home office por causa desse coronavírus e eu queria comentar um pouco sobre essa matéria desse suporte do índice Bovespa em 70 mil pontos. Bom, vamos lá. Para aquele investidor que é mais novo na bolsa, existem dois tipos de análise, tá, na bolsa de valores. A primeira é análise técnica, ou a primeira, a segunda, não existe uma regra certa. Mas existe a análise técnica e a análise fundamentalista. A análise fundamentalista são baseadas em questões da empresa. A análise fundamentalista é baseada em questões como o crescimento da empresa, como governança corporativa, como você pegar um histórico de 5 anos da empresa, ver se ela teve prejuízo, por que ela teve prejuízo. Então, você estuda os fundamentos da empresa. E também estuda o quanto que aquela empresa ainda pode crescer dentro do mercado. Por exemplo, vamos pegar um Banco Inter, por exemplo. O Banco Inter é um banco digital que a carteira de cliente do Banco Inter cresce muito. Só que a receita dela, por enquanto, ainda não cresce tanto. Mas é um banco que, se conseguir, de alguma forma, transformar esses clientes em receita, conseguir fazer esses clientes darem dinheiro com algum tipo de serviço, pagar para o Banco Inter oferecer algum serviço que consiga cobrar desses clientes, o banco tende a crescer muito a receita dele. Então, essa teoricamente seria uma análise fundamentalista, se eu estivesse olhando por essa visão. Certo? Vamos pegar um outro caso, o Banco Bradesco, tá? Um banco um pouco mais tradicional. O Banco Bradesco, ele já está bem inserido no mercado. Hoje ele só perde em faturamento para o Itaú. Então o Bradesco ele tem uma carteira de cliente grande, só que a do Itaú é maior. Ou seja, na minha visão, o Banco Bradesco consegue crescer mais do que o Banco Itaú. Do mesmo jeito que o Banco do Brasil consegue crescer mais do que o Bradesco.
em questão de receita, etc. Porque o Itaú ele já é gigante. O Bradesco ele também é muito grande, só que ele é um pouco menor que o Itaú. O Banco do Brasil é menor do que o Bradesco, por exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu comprar uma ação hoje do Bradesco, não, se eu comprar uma ação do Banco do Brasil, eu estaria pensando em crescimento de valorização do ativo. Se eu estivesse comprando Itaú ou Bradesco, eu estaria pensando em dividendo, porque o Banco Itaú e o Banco Bradesco já são bem grandes, são grandes blue chips da nossa bolsa. Partindo agora um pouco para análise técnica. Análise técnica não é muito meu forte, eu não sigo muito análise técnica, não sigo muito tendência de análise técnica, mas para muita gente faz muito sentido. São regiões de suporte, são regiões que você vê que tem muita gente vendendo, e aí você vende, ali você segura as perdas porque tá tendo muita gente vendendo. Como tá tendo muita gente vendendo, a tendência dessa ação é cair. Então, você espera, análise técnica, vai esperar cair tudo, e quando estiver lá embaixo, que vê que tem já uma grande quantidade de pessoas querendo comprar, ele vai e entra comprado no papel, ele compra o papel e espera a valorização. Ou seja, ele nem olha a empresa, ele não olha fundamentos da empresa, ele só olha quem está comprando e quem está vendendo aquela ação, entendeu? De acordo com o movimento, se tiver muito movimento de compra, ele compra o papel porque ele sabe que provavelmente a ação vai valorizar. E quando ele vê que tem muita gente querendo vender, ele vai lá e vende para segurar essa perda, tá? Então existem esses dois tipos de análise no nosso mercado, certo? Eu particularmente gosto bem mais de análise fundamentalista, compro por longo prazo, não estou nem aí. Tanto que hoje, dia 17, sei lá, vou ver aqui certinho, a bolsa, cara, tá quase 70 mil pontos. Hoje eu já fiz mais uma compra, vou até colocar aí na tela a compra que eu fiz hoje, mas eu penso muito mais no longo prazo, penso em análise fundamentalista. Eu estudo um pouco o histórico da empresa, tem um site muito bom para você ver esse tipo de coisa, que é tanto fundamentos quanto Pense Rico. Se você escrever Pense Rico no Google, vai aparecer lá a plataforma Pense Rico. Você joga lá o histórico da empresa, você consegue ver, por exemplo, o lucro líquido que o banco teve, que o Bradesco teve nos últimos, 10 anos. Entendeu? Então vocês conseguem acompanhar esse tipo de informação por esse site. É um site que eu uso bastante e fica aí para vocês olharem. A matéria da Infomoney que fala sobre essa análise técnica, eu vou deixar aqui no link da descrição e espero que vocês curtam o conteúdo. Beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí, dá essa força para mim e agradeço. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!